vamos lá. Livro, atividade do livro, nós vamos estudar hoje. Página 14, da lição 3 do livro do Aprova Brasil, né? Nós estudamos sobre o verbete, nós estudamos sobre a tirinha, né? Sobre os gêneros textuais, verbete e tirinha. E hoje nós vamos estudar sobre a carta de reclamação. Alguém já ouviu falar sobre carta de reclamação? O que você já ouviu falar, Edgar? Sobre carta de reclamação? Aham. É quando você segue algum trem e depois vem errado. Aí depois vem reclamar. Também tem quando, tipo assim, a atendente é ruim, mal educada. Então a carta de reclamação. A carta é feita pra reclamar. Isso. Então a carta de reclamação ela é uma forma de os cidadãos ou consumidores garantir o cumprimento dos seus direitos ao adquirir produtos e serviços. Então ela não é apenas um registro de uma queixa, mas principalmente a reivindicação de reparação de um prejuízo. Por exemplo, se às vezes você comprar uma mercadoria e essa mercadoria chegar e ela não está de acordo com aquilo que você pediu. Então você pode estar fazendo uma carta de reclamação, né? Para aquela pessoa que fez, para aquela empresa ou instituição, né? Para que ela possa te restituir o seu dinheiro ou o produto que você, né, fez o pedido. Então, para que a carta de reclamação ela seja eficiente, ela deve estar descrita com clareza. O que você deve falar nessa carta, ela deve estar bem escrita, né? Esclarecendo o problema que houve quando você recebeu esse produto. Se o produto estava estragado, ou se for, por exemplo, igual o colega falou sobre a questão do atendente, né? Dele não ser uma pessoa educada. Então, sobre essa questão do atendente também. O que aconteceu? Você chegou naquele local, você não foi bem atendido? Mas como que você pode justificar que você não foi bem atendido? Alguém querer te atender. Isso mesmo. Então você precisa escrever, né? Descrever nessa carta de forma correta para que você possa apresentar argumentos que sejam a favor daquilo, né? Da sua reclamação, para solucionar o seu problema. Então os argumentos eles podem estar baseados no Código de Defesa do Consumidor ou em normas estabelecidas pelo fabricante ou prestador de serviço. Então você também deve prestar atenção se essa reclamação sua ela está descrita com aquilo que o fornecedor ou a empresa ela te ofereceu, porque às vezes você vai fazer uma reclamação de algo que a empresa não te garantiu que poderia fazer. Então você precisa estar por dentro também, né, do que é o seu direito. Então, como que é a estrutura da carta? Existem os elementos essenciais em sua estrutura. São eles, local e data em que foi escrita. Como nós estamos vendo aqui, ó, ao lado. O que está escrito no início? Isso mesmo. Só a primeira parte aí. Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2019. Então, esse é o local e data em que essa carta ela foi escrita. Qual que foi o remetente? O remetente, né, com o máximo de informação que facilite o contato. Então, aqui o remetente, né, está escrito de forma, né, em CTRL, Alt, Delete, informação. Caixa postal 13757. CEP 05265-05 São Paulo, SP. Então, esse aqui é o remetente, né? Aí aqui vem falando, né, também do vocativo, né? Aquilo como você vai falar com a pessoa que vai receber essa carta. Aqui está sendo falado assim: prezados senhores. Tá? Esse é o vocativo, né? O tratamento que está sendo utilizado aqui. O destinatário, né? Para quem será que vai receber, né? Porque o remetente é quem está enviando, o destinatário é quem vai receber.
o assunto do que trata a carta. Então, no corpo do texto, ela precisa estar com a descrição clara e argumentos que justifiquem, né, a reclamação. E a despedida, ela pode ser de forma formal, né, podendo apresentar um argumento implícito, que reforça a ideia de que o problema deve ser resolvido. Então, olha só, desde já agradeço a atenção na certeza de que o problema será solucionado prontamente. Então, essa daqui foi a despedida, né, que o remetente falou. Então, a gente precisa entender, né, que nos dias atuais, principalmente nas compras feitas pela internet, ocorrem muitos problemas, né, na entrega, às vezes o material chega estragado, não é? Aí talvez nem é culpa do Fornecedor. Porque o tipo da entrega aqui, Isso, da isso mesmo. Isso mesmo, pode ocorrer. Então, o que precisa ser bem feito aqui, né? A descrição, né? Você descrever tudo que for informação para essa empresa ou essa instituição responsável que te enviou esse produto. Por exemplo, se um produto vier estragado lá da Magazine Luiza, às vezes o produto ele saiu de lá e estragou no caminho. Então, foi a prestadora de serviço, né, que teve algum problema. Então, você deve tirar foto, né, analisar direitinho, porque quando sai lá da empresa, ela sai com relatório. Tal encomenda está saindo em estado, né, estado bom. Aí, então, você precisa justificar, né, nessa carta, todos esses argumentos que sejam favoráveis a você. Então, vamos lá. Também tem um tempo que eles têm que acertar. Isso mesmo. Tudo isso você tem que ter em mãos, né, para você garantir o que é seu por direito. Então, olha só. A carta de reclamação é um texto que escrevemos, não é? E geralmente para empresas ou instituições responsáveis por resolver os problemas com produtos ou serviços que adquirimos, não é? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Luiz, você abriu o seu livro na página 14? Então, olha só. A atividade que eu passei, como a gente já está em cima da hora, eu vou passar para vocês estarem respondendo. Aquilo que vocês não conseguirem responder, a gente vai deixar para casa, ok? Então, olha só, leia esta carta. Aqui tem a parte do remetente, o assunto, né? Como que eu vou como que eu vou tratar essa pessoa, né, que vai receber essa carta, e o conteúdo dessa carta no final, a despedida e o destinatário. Então, vamos ler essa carta para a gente descobrir? Vocês em casa estão ouvindo bem? Sim. Vocês entenderam o que é a carta de reclamação, o conceito? Sim. O que é o conceito da carta de reclamação? O que é a carta de reclamação? É um texto, não é? Que nós escrevemos para reclamar algo, não é? Sim. Então, vamos fazer então a leitura dessa carta que está apresentada aqui para nós. Alguém de casa gostaria de fazer a leitura? Vocês aí de casa, alguém gostaria de ler? Então, vamos fazer aqui a leitura daqui. Então, Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2019. A CTRL, Alt Del Infor, Caixa Postal 13757, CEP 05265-025, São Paulo. É no caso, o remetente. Então, o assunto, compra de um tablet com defeito. Esse era o assunto principal que essa carta vai estar, né, tentando solucionar. Então, aqui é o vocativo, como que ele vai falar, né, com essa pessoa. Então, ele está usando prezados senhores.
No dia 16 de fevereiro, comprei por meio do site dessa empresa www.crtldlinfor.com.br um tablet Encore Tel Tab G8.0 Y115 para presentear meu filho. O produto, porém, chegou à nossa casa com defeito. Mesmo seguindo as orientações sobre o carregamento antes do primeiro uso, o tablet apresentou a seguinte falha. Após sua utilização por 20 minutos ininterruptos, ele trava e só é possível acessá-lo novamente se retirarmos a bateria e após 5 minutos reiniciarmos o aparelho. Uma vez que a compra foi feita há menos de 10 dias, solicito a troca do aparelho com defeito por um novo em 5 dias úteis, como é proposto no site em caso de problemas com produtos adquiridos com a empresa. Desde já agradeço a atenção na certeza de que o problema será solucionado prontamente. Então, o corpo do texto, né, ele foi escrito a partir daquela palavra prezados senhores, que é a forma que eles estão referindo-se a ele. E aqui, José Carlos Dias, Rua das Candelárias, 918, Garças, Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP 31.525-489. Telefone 99111-111. Em anexo, nota fiscal eletrônica. Então aqui, vocês acham que ele conseguiu passar as informações necessárias para a troca? Sim. Sim? Sim. Com essa carta aqui de reclamação, vocês acham que ele colocou tudo que precisava ser colocado? Sim. Ele colocou o remetente, ele colocou o assunto, o número, né? Ele colocou, prezados senhores, o vocativo, né? Que para referir a pessoa. Isso, ele colocou no corpo do texto, de forma bem descritiva, né? O que precisaria ser, o que foi o problema que aconteceu. A cidade dele. Isso, e no final, foi, no caso, foi o destinatário. Ok? Agora, a gente vai aqui, ó, na próxima página 14. O remetente é quem? José Carlos Dias. O remetente é quem? Na página 15. Quem que é o remetente? É aquele que escreve a carta. E o destinatário? É aquele que recebe. Muito bem. Certinho. Então vamos lá. Quem é o remetente da carta? Carlos Dias. José Carmo Dias. Quem é o destinatário? Compra de um carro que tinha feito. Nessa carta aqui ficou um pouquinho difícil de vocês descobrir, não ficou? O destinatário é aquele que recebe. Então, lá em cima, ó, Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2019. A quem que está sendo enviada? Qual que A são essas letras aí? CTL, ALT, Del Inform. Isso mesmo. O destinatário são esses daí. Então, a questão 3. O reclamante e a empresa são da mesma cidade? Não. Por entrega, o cara podia ir lá na loja. Não é, mas seria longe apareceu aqui, então. Lá em cima tá falando o quê, ó? Belo Horizonte, produto de São Paulo. Isso mesmo. Então, o produto, ele veio de onde? Belo Horizonte. Não, o produto, ele veio de onde? São Paulo. De São Paulo. E quem estava reclamando? Belo Horizonte. Então, olha só.
Lá no remetente não foi José Carlos Dias? Então ele foi quem enviou a carta. E ele mora onde? Belo Horizonte. E quem que era o Belo Horizonte. destinatário? CTRL Alt DL For. Então o destinatário ele morava onde? São Paulo. São Paulo. Então o reclamante e a empresa são da mesma cidade? Não. Não. O reclamante ele é de onde? Belo Horizonte. E a empresa é São Paulo. da cidade de São Paulo, isso mesmo. E o cara é de Belo Horizonte. Qual que é o objetivo da carta? Reclamação. Tá, mas ele estava pedindo o quê? Troca de um produto Trocar o tablet. adquirido com defeito. Então, olha só a primeira opção. Reclamar sobre o atraso do envio do produto ao cliente? Solicitar a troca de um produto adquirido com defeito? Correto, né? Ele queria que fizesse a troca, né? Sim, isso aí tudo eu fiz aquele dia, você sabe? Até dia Espera um pouquinho que eu olho no lado. Pede o checar aqui eu vou te ajudar. Na carta, a parte assunto tem a finalidade de quê? De informar o quê? A data, o destinatário, a localidade ou o tema? Não, a parte assunto. Vamos ver lá na carta? Olha só, lá na carta fala o assunto. O que que fala lá? Comprar um tablet com defeito. Então, na carta, a parte assunto tem a finalidade de informar o quê? A data? O destinatário, eu vou olhar se você está fazendo, tá, Luiz? A localidade? O tema? O tema, isso mesmo, Lara, muito bem. Ele está falando o que que ele vai tratar, qual que é o assunto que ele vai tratar. Ele não ia tratar sobre a compra de um tablet com defeito? Então é o tema. Que forma de tratamento o reclamante utiliza para se dirigir aos destinatários? Qual que é a forma que ele utiliza para falar, para começar a sua carta? Qual que é o vocativo? Carta de reclamação. Não. Que forma de tratamento? Ele falou. Depois do assunto lá, que tem a compra do tablet, qual foi o vocativo que eles usaram? Podem participar em casa também, galera. Qual foi a palavra que ele utilizou? Não, senhor. A carta, então, mãe. Como que ele se dirigiu para começar a sua carta de reclamação? Ele falou o quê? Ao senhor, à senhora, o que que ele utilizou? Qual foi a... Prezados senhores, isso mesmo. Foi a forma de tratamento. Por exemplo, se eu for falar com a autoridade, eu vou falar Vossa Senhoria, Vossa Excelência, não é? Então aqui ele utilizou o quê? Prezados senhores, né? E adiantar ele chegar lá e falando com falta de educação, eu quero meu tablet novamente? Novo? Não. Então tem toda uma sequência, né, para ser utilizada de forma correta. Ou a gente poderia falar, você, por favor, poderia corrigir e mencionar como defeito do trabalho. Isso mesmo. Ela queria presentear contigo, né? Isso. Tia número 6 é o quê? Então vamos lá. A número 6, que é, Clara, você falou? Qual foi a palavra utilizada? O vocativo? Prezados senhores. Prezados senhores. Por que ele utiliza esse tratamento? Para ele ser bem atendido. Olha
olha só, quando a gente vai tratar de um assunto dessa forma, a gente precisa conversar de uma forma diferente, não de uma forma informal. Por exemplo, quando vocês estão conversando com seus amigos, vocês estão conversando de forma informal, que não utiliza, né, vocabulários, né, com palavras mais difíceis, né, vamos se dizer assim. Então, vocês precisam, quando vocês vão utilizar os pronomes de tratamento, a gente precisa modificar dependendo do lugar que a gente esteja, não é? Então, aqui eles utilizou, né, essa palavra porque o assunto não era um assunto que ia ser tratado de intimidade entre eles, entre os interlocutores. Então, por isso, a carta, ela precisa ter uma linguagem formal, ok? A carta de reclamação, ela precisa ter linguagem formal. Então, as outras atividades da página 16 e da página 17, elas vão ficar para casa, tá? Eu vou encerrar agora a gravação e as outras atividades vão ficar para casa, tá? E amanhã a gente faz a correção.